Oi, gente boa, tudo beleza, tudo tranquilo? Vamos para mais uma videoaula. É um pacotão com 30 questões da Fundep, questões aplicadas em 2019, portanto, são as últimas questões da Fundep. Nós não tivemos concursos em 2020, por causa do Covid, e aí eu peguei as últimas questões trabalhadas pela Fundep. São 30 questões. Abaixo do vídeo, aí no Saiba Mais, você vai encontrar o link do meu perfil no Passeio Direto e você vai baixar esse material para estudar, para, de repente, cara, para fazer um simulado, para você ver como é que estão as coisas aí, se você vai acertar ou não. São questões simples, questões tranquilas, tem tudo nesse arquivo: interpretação, semântica, sintática, morfologia, ortografia, acentuação, beleza? Eu vou te pedir só um lance, cara. Eu tô gravando esse vídeo aqui no meio do mato. O meu vizinho, lá para baixo, no quarteirão de baixo, ele tá jogando truco. Então você já viu, né, cara? Jogo de truco, eu não jogo truco, mas os caras estão jogando, então eles estão berrando lá. Então, se você ouvir alguma coisa aí no fundo, é o povo que está jogando truco lá para baixo. Beleza? Vamos conhecer o material. Tá vendo? Olha, tipo de texto. Vou trabalhar com muitas charges, muitas ilustrações, muitas interpretações. Então são 30. Tá? Regência, crase, enfim, tudo que eu falei. Tudo que tem na gramática está aqui. Vamos embora? E outra coisa, cara, antes de começar o texto, tá com um eco gigantesco aqui. Eu fui ver na edição, tá com eco, porque o meu lance aqui, eu tô num quartinho, entendeu? Num ambiente fechado, aqui no quarto fechado. Então vamos lá. Leia o texto a seguir. Circuito fechado, Ricardo Ramos. Leia comigo. Observe esse texto e leia comigo. Chinelos, vaso, descarga. Tá aqui, ó. Pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforo, jornal, mesa, cadeiras, xícaras e pires, prato, bule, talheres, guardanapos. Vou parar por aqui. Observe que o texto tem uma porrada de coisas. Olha, sacou? Ele tem uma porrada de elementos representando coisas. Nome de coisas, né? Como é que chama isso? Substantivo. Então ele tem vários substantivos. Substantivo é, na gramática, a palavra que dá nome aos seres. Ok? Tá cheio de pernilongo aqui também. Então vamos lá. A pergunta é: esse aqui está disponível em tal lugar. Olha aqui, 2019, tá? Todos os lances aqui são de 2019. A respeito da tipologia desse texto, é correto afirmar que ele é. Veja bem, tipologia textual. Eu preciso saber isso, eu preciso estudar, não sei o que e tal. Observe que o autor desse lance aqui, muito doido, né? Um negócio assim, uma porrada de palavras, ele buscou, ele tentou fazer uma coisa com a gente. O que ele tentou fazer? Chinelos, vaso, descarga. Parece que ele está falando para mim que ele está se referindo a um banheiro. Concorda? Olha, chinelos, vaso, descarga. Depois ele fala assim, pia, sabonete. Ah, está no banheiro ainda. Água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Ah, banheiro. Creme para cabelo, pente. Tá botando a roupa agora. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meia, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta. Tá vendo que agora ele está preparando para sair? Olha, parece que ele está se preparando para sair. Então, esse tipo de texto, cara, olha,
Veja bem, eu tenho aqui dissertativo. Ele poderia ser dissertativo se ele tivesse o quê? Se ele tivesse verbo, se ele tivesse uma construção textual com um verbo dissertando, né, com o texto dissertando sobre algo, o que não acontece aqui. Esse texto aqui ele é desprovido de verbo. E o verbo é que permite a ação no texto. Então ele não pode ser um dissertativo. Aí ele está descrevendo. Poderia ser descritivo? Ele está descrevendo alguma coisa, mas com ausência de verbo. Então não pode ser mais descritivo. Trata-se de um texto narrativo, porque ele está narrando coisas. E na narração vale qualquer produção textual, com ou sem verbo. Se eu tenho um período com verbo, eu vou falar que é uma oração. Se eu tenho um período sem verbo, eu vou falar que eu tenho frase. Então tem várias frases aqui, observe. Olha, frases, 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 frases. Correto? Você vai observar que ele sai de um ponto aqui até levar o leitor até o travesseiro, para a cama novamente. Ok? Então, número 1 ficou letra D narrativo, pois na narração eu posso adotar qualquer tipo de texto, qualquer tipo de estrutura sintática. No caso dessa questão 1, a estrutura sintática foi prejudicada ou ela foi denunciada evidenciada, né, pela ausência de verbos. Então, trata-se de um texto frasal e não oracional. Sacou? Número 1, letra D. Vamos agora para as próximas questões. Olha só, eu vou ter que andar um pouco mais rápido, porque para explicar essa daqui que foi interpretação de texto, né? Produção textual, tipologia textual e um pouco de interpretação, porque eu preciso interpretar isso aqui. Eu preciso saber qual é que é do autor. Eu gastei muito tempo. Nas questões de gramática, eu vou te explicar o que está rolando, mas eu vou andar um pouco mais rápido, tá? Para o vídeo não ficar muito gigante. Ele vai ficar gigante, mas não muito gigante. 2. Assinale a alternativa na qual o verbo destacado está conjugado no presente do subjuntivo. Presente subjuntivo, ele tem a partícula que. Ok? Então, que eu alguma coisa e por aí vai. Tu, ele, nós, vós. Lembrando sempre que eu só tenho 3 pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu tenho eu, tu, ele, 3 pessoas para o singular, depois eu pluralizo 3 pessoas para o plural. Então eu tenho que achar sempre usando a partícula que. Eu vou botar essa partícula antes do verbo. Se eu agredisse, se tu agredisses, se ele agredisse. Essa partícula aqui me denuncia o pretérito imperfeito do subjuntivo, não é? Ainda que eu não valha, olha o que eu valha, que tu valhas, que ele valha. Eu botei o não aqui na frente para negar, né? Então, é a letra B, a correta. A letra C, eu não sei se você vê. Não tem o que, né? Seria que eu veja. Então, esse aqui está errado. Eu tenho. No presente do subjuntivo ficaria que eu tenha. Então, as letras A, C e D estão incorretas. Ficou a letra B. Número 3. Analise as sentenças a seguir. Então, a primeira aqui deve ser preenchida com o verbo haver. É aquele mesmo esquema. Se eu tenho alguma coisa, algum substantivo pluralizado antes do verbo haver, esse substantivo pluralizado vai pluralizar o verbo haver. Ele vai constituir um
sujeito. Agora, como eu não tenho nada antes do verbo haver, olha aqui, não tem nada antes desse traço, dessa lacuna, desse espaço. Então, o verbo haver deverá ficar no singular, ok? Então, havia, vamos botar aqui, havia muitos fãs aguardando a cantora quando ela chegou no aeroporto. Beleza. Segundo, hoje, fazem ou faz? Ninguém pode fazer essa ação. Não existe sujeito para indicar tempo. Então, hoje, faz 2 dias, ok? Agora vamos para a terceira. Veja bem, reclamações sobre o final da série televisiva. Chover. Observe o que eu vou fazer. Choveram. Porque isso aqui está invertido. Observe. Reclamações choveram. Está invertido. Primeira coisa que eu olho aqui no verbo é o sujeito. A pergunta é: que é choveram? Reclamações. Se eu analisar do jeito que está, eu vou achar o objeto direto. Choveu o quê? Mas o primeiro a ser encontrado é o sujeito. Cuidado. Então, esse aqui está numa inversão sintática. Correto? Olha aí. O sujeito está posposto ao verbo. Então, ficou letra, deixa eu ver aqui, havia, faz, choveram. Ficou letra B. Número 4. Analise as sentenças a seguir. Não gosto de ir a festas com tantas pessoas. Esse A aqui está errado, porque ele deveria estar pluralizado. Não gosto de ir às festas, tá? Voltei das festas. Ou aqui não poderia ter crase, porque eu tenho uma palavra pluralizada após ele. Então, ou ele concorda ou ele perde a crase. Então, a número 1 está errada. Refiro-me a quem? Aqueles. Aquela, aquele e aquilo aceitam, né? Eu tenho aqui a união do a, que é a preposição exigida pelo referir, e tenho o artigo definido feminino singular a aceito pela palavra garotos. Portanto, a número 2 está correta. Quero que você se sinta à vontade. Eu vou usar esse à vontade aqui com crase, corretamente colocado aqui, porque se eu não usar a crase, eu vou deixar uma ambiguidade. Sinta o que à vontade? Não, a vontade é um adjunto adverbial formado por palavra feminina. Adjunto adverbial de modo. Como que você está? Estou à vontade. Então, eu tenho somente corretas A2 e A3. Tranquilo? Olha, vou baixar esse enunciado aqui. Então, somente A2 e A3. Número 4 ficou letra C. Número 5, leia o trecho a seguir. Atenção! Além de comemorar sua indicação na categoria de melhor ator por sua atuação na série Chernobyl, Jerry Harris falou sobre o que o atraiu para a trágica história, assim como sua opinião sobre as pessoas que usaram o local do desastre para tirar fotos para o Instagram. Esse camarada, ele falou sobre o que o atraiu. Atraiu quem? Ele. Então, esse o aqui se refere a esse camarada aqui, ó. Ele falou o quê? Sobre o que o atraiu. Esse o aqui atraiu quem? Ele. Sobre o que atraiu ele, falando errado, né? Para a trágica história. Então, esse aqui é um pronome oblíquo que retoma o substantivo próprio Jerry Harris. Ou seja, ele é uma palavrinha que volta para o camarada que disse. É um pronome oblíquo. Dica importante: o pronome oblíquo exerce a função de complemento verbal. No caso aqui, sobre o que o atraiu. Atraiu quem? Ele. Bacana? Então, o pronome oblíquo é utilizado como complemento. Se fosse pronome pessoal do caso reto, seria sujeito. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles.
E quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo? O, a, os, as, miticinus, vos, que exercem função de objetos. Ok? Número 5 ficou letra A. Número 6, leia o texto a seguir. Eu não vou te mostrar o enunciado, tá? Tenta pegar esse texto aqui e responder a questão sem decoreba. Aberto todos os dias. Todos os dias o lance estará aberto. Embaixo, descanso semanal terça-feira. Peraí, cara, o que você está querendo dizer com isso? Você está me falando que o lance vai ficar aberto todos os dias e embaixo, descanso semanal terça-feira? Isso aqui está meio lance, não tá? Que olha, você está falando um troço aqui em cima que todos os dias vai estar aberto. Aí você fala outra coisa aqui embaixo que não bate com o de cima. Então, agora abaixando, esse texto apresenta problemas no que diz respeito a... eu tenho que decorar isso aqui? Tenho. Não, cara, vamos pensar assim? Cara, eu te amo, mas eu, assim, não gosto muito de você. Entendeu o que eu disse? Compadre, eu te amo. Mocinha, eu te amo. Mas eu não gosto muito de você. Aí você que está ouvindo isso, você vira e fala assim, pô, você está incoerente. Você está incoerente. Por que essa incoerência no que você fala? Incoerência é falta de coerência. Ele tem problema com a coerência. Isso aqui é incoerente. Não dá para entender. Se é aberto todos os dias, ele não poderia ter descanso semanal. Ele deveria ter direto, segunda, terça, quarta, quinta, não pode parar, não pode ter descanso, não é? Problema de coerência. Qual que é o decoreba disso? Nenhum. Leia, entenda a mensagem e fala assim, poxa, vamos repetir essa mensagem, aberto todos os dias. Mas um dia da semana eu paro para descansar, terça-feira. Não tem essa palavra parar para descansar, né? Não tem essa informação que eu vou parar para descansar. Mas subentende-se que descanso semanal quer dizer que o camarada não vai trabalhar na terça-feira. Isso gerou um problema na coerência. Essa mensagem ficou incoerente. Portanto, número 6 ficou letra B. Número 7. Analise as sentenças a seguir. Quando o vi chegar, senti um misto de ansiedade e alegria. Então, aqui, olha, ansiedade e alegria, duas coisas. Eu senti essas duas coisas. Já estou analisando assim. Marina diz que chegará na hora e sempre se atrasa. E eu estou agregando uma coisa a outra, olha. Marina diz que chegará na hora. Agora eu estou botando outra informação, deixa eu isolar esse E aqui. Olha o que eu fiz. Olha lá, o E ficou pretinho. Marina diz que chegará na hora. Eu estou agregando alguma informação à primeira, como eu coloquei aqui, olha, quando eu vi chegar, senti um misto disso aqui e mais outra coisa. Eu senti essas duas coisas. As duas coisas aqui combinaram, não foi? Agora, e aqui embaixo? Aqui eu estou falando um lance... né? Agora eu venho com uma informação que contradiz a primeira. Isso aqui vai contra a primeira informação. Ela diz que chegará na hora. Sempre se atrasa. Então eu tenho, nessa segunda, um lance que vai contra a primeira informação. Na primeira, eu tenho duas colocações, né? Uma sendo adicionada à outra. Ansiedade e alegria, alegria e ansiedade. Vamos embora. A respeito das conjunções destacadas, é correto afirmar que, na primeira, eu tenho uma adição. Na segunda, eu tenho uma informação adversativa. Acertou aí? Fácil. Número 7, letra C. Número 8. Analise o trecho a seguir. Existem razões para você assistir a Órfã? Sim, e a principal, claro, é se você faz parte dos cinéfilos que gostam de suspenses. Cinéfilo, você sabe o que é? Se você não sabe, pesquisa aí, mas eu vou te falar. Não era para te falar, não.
você já deveria saber. Cinéfilo é o camarada que gosta de filme. Na etimologia da palavra, segundo o dicionário, cinéfilo também pode ser um colecionador de filme, tá? Pesquisa na internet como é que se chama o colecionador de selos. Se chama filatelista. Eu era colecionador de selos, quando os selos eram muito bonitos. Depois eu parei. Parei há uns 20 anos, né? Então vamos lá. Aqui deveria ter crase. Vamos começar assim. Começar brabo. Deveria, porque assistir a órfã. Mas observe que assistir a órfã, o camarada não botou crase aqui, porque significa assistir a órfã, subentende-se que tem a palavra filme aqui, ó, né? Então seria ao filme órfã. Então ele resolveu não colocar crase. Se fosse eu teria colocado, retirei isso aqui da Fundep, né? Justificando. Ih, o cara gritou lá, ó. Ó, deu truco. Como é que pode, né, gente? O cara gritar lá embaixo, o negócio me afetar aqui, mas tá bom. O que se pede? A palavra destacada é acentuada segundo a mesma regra de, observe que é a palavra que estava destacada quando chegamos aqui ao número 8, era a palavra órfã. Então vamos dividir essa palavra aqui, né? A gente sempre tem que dividir. Olha, órfã. Quando eu divido a palavra, eu descubro que ela é paroxítona. E o acento está aqui. Ou, se eu não quiser usar regra nenhuma, eu vou descobrir que o acento está aqui. A sílaba tônica está aqui. Como é que eu sei qual que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Órfã. Órfã. Então, órfã é igual a maçã? Não. Maçã, a sílaba mais forte, o pedacinho mais forte é esse. Então não pode ser. Órgão. Órgão. Olha só que bacana. Essa é a sílaba mais forte. Esse é o pedacinho mais forte. Então ficou letra B. As outras. O, pi, ni, ão. Ão no final. Mas, observe que, embora seja parecido com órgão, essa sílaba é mais forte. Esse pedaço é o mais forte. Então não pode ser. Psi. Có. Olha o que eu estou fazendo. Lógico. Sem regra de gramática, hein? Eu vou observar que esse ló é o mais forte. Eu tenho duas antes dele. E aqui eu só tenho uma. Olha como é que ficou. Bacana. Número 8 ficou letra B sem gramática. Número 9. Leia o texto a seguir. Tu és divina e graciosa. Deixa eu acompanhar contigo aqui, senão se perde. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais altivo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Alfredo da Rocha Viana Filho, Rosa. Assinale a alternativa em que estão corretamente relacionadas a classe das palavras destacadas e a tipologia do texto em questão. Então, aqui eu estou procurando a classe das palavras, vamos olhar isso aí, destacadas, e depois a tipologia do texto. Observe, divina, eu consigo passar para divino. Graciosa, eu posso passar para gracioso. Majestosa, eu posso passar para majestoso. Linda, eu posso passar para lindo. Ativo, eu posso passar para ativa. Tá vendo? Eu posso mudar essas palavras. Então, de cara, eu vou tirar a possibilidade de ser verbo ou advérbio, ou e advérbio.
Agora, eu vou observar que depois de um verbo, olha aqui, és divina, graciosa, majestosa, linda, ok? Então, essas palavras destacadas, elas dão uma qualidade para quem? Para tu. O foco disso tudo é tu. Se é qualidade, é um adjetivo, beleza? Vamos ver aqui, olha. Os absurdos, advérbios, eu já te expliquei, não pode ser de jeito nenhum um advérbio, porque variou e advérbio não varia. São adjetivos, eu vou pegar a letra B. Daqui a pouco eu volto nela. Conectivos, nada a ver, absurdo, retirado. Verbos de ação, credo. Vamos voltar para a letra B. São adjetivos comuns em textos descritivos. Ah, está descrevendo quem é tu, não é? Tu és. Então, quem és tu? Correto seria falar assim. São adjetivos comuns em textos descritivos, pois conferem caracterização aos substantivos, permitindo ao leitor imaginar aquilo que é descrito. Corretíssimo. Não vou nem ler as outras, eu só marquei os absurdos. Ficou letra B. Número 10. Leia a letra de música a seguir. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que, no entanto, volta sempre a enfeitiçar? E que, no entanto, rola de pensar assim? O que eu posso fazer com tudo isso que acontece, parará, tititi, tututu? No entanto, não tem muito que mexer nisso não. Eu estou falando um lance e depois eu falo outro que contradiz o que eu acabei de dizer. O que eu posso contra esse encanto, desse amor que eu nego tanto? E, no entanto, porém, contudo, todavia, aliás, mas, é uma adversativa. O que é adversativa? Eu coloco uma ideia contrária à primeira ideia que foi oferecida pelo texto. Então, número 10, letra D. Irmão, ontem eu fui deitar tarde, cara, e o pessoal estava jogando truco, né? Hoje eu vou te pedir desculpa, porque o pessoal que estava lá embaixo veio fazer trilha de moto aqui em cima. Então, hoje tem barulho de moto. Esse vídeo vai ter um monte de som no fundo. Não dou conta de tirar, porque eu não sou especialista em edição. Então, foca na minha voz, né? Mantenha o foco na minha voz. E vamos continuar o estudo. Vai ter um monte de barulho aí no fundo. Número 11. Analise os textos a seguir. Observe que não é texto, é uma ilustração. São dois textos, duas ilustrações. O primeiro texto, a primeira ilustração, fala assim: preparação. Cada jogador escolhe uma cor e pega o baralho de 10 cartas correspondentes. 14 marcadores sapo e 2 marcadores sapo-boi. Beleza? Tá, isso aqui parece ser um jogo. Texto 2. Para diminuir a testa, passe a sombra escura rente ao couro cabeludo. Para afinar e levantar a ponta do nariz, Para afinar o rosto, basta aplicar a sombra abaixo do osso da face. Para definir o contorno da mandíbula, Então, esse aqui é para iluminar e afinar o rosto. Observe que esses dois textos... Vou para a questão, tá? Essa questão foi muito cobrada em 2019. Eu achei muita questão assim. Resolvi colocar uma desse tipo assim. Que tipo de texto que é esse daqui? Observe que é um texto que traz tipo uma norma, o passo a passo. Ele mostra como deve ser utilizado primeiro essa maquiagem e depois essa brincadeira aqui, o passo a passo. Então esses dois tipos de textos, eles são injuntivos. Guarde isso. Injuntivo
é aquele texto que traz informações passo a passo específico de alguma coisa, de algum produto, de algum jogo, de uma bula de remédio. Faça isso, faça aquilo, tome isso, daqui a pouco faça aquilo, sacou? Narrativa não poderia ser. Dissertativo também não poderia ser. Descritivo, você poderia, assim, de repente, falar, mas tem uma descrição das coisas. Não. Embora haja essa descrição das ilustrações, eu vou encontrar aqui o passo a passo, né, a normatização de como deve ser feito como devem ser feitos os dois procedimentos. Então, esse número 11 aqui ficou letra A, injuntivos. Vamos ler, presta atenção. Isso aqui não está no material não, tá? Eu botei aqui só para a gente ler. O texto injuntivo ou instrucional está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação. Ele indica o procedimento para realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo, bula de remédio, manual de instruções, editais e propagandas. Tá? Guarda isso aqui. Essa banca adora botar texto injuntivo. Adora. Ok? Número 12. Leia o trecho a seguir. E o que eu quero e o que eu preciso nem se reconhecem quando se encontram na rua. Quanto aos verbos destacados nessa sentença, é incorreto afirmar: não gosto desse termo sentença. Não gosto. Eu gosto de trecho, eu gosto de excerto, eu gosto de oração, eu gosto de frase. Sentença, para mim, é muito vago, tá? Essa observação à parte. Quando você for se referir a um texto, alguma coisa assim, não usa sentença, não. Usa oração, que é mais oficial diante da língua portuguesa, tá? Por que a Fundep utilizou? Não sei. Critério deles, né? Todos estão no presente do indicativo. Então vamos ver. Hoje, agora, eu quero. Hoje, agora, eu preciso. Hoje, agora, eu reconheço, tu reconheces, ele reconhece. Nós reconhecemos, vós reconheceis, eles reconhecem. Eu encontro agora, tu encontras, ele encontra. Nós encontramos, vós encontrais, eles encontram. É a letra A. Todos estão no presente do indicativo. Atenção, não confundir o presente do indicativo com o presente do subjuntivo. O presente do indicativo ele tem a certeza de que algo será feito. E ele não tem nenhuma partícula que o antecede. O presente do subjuntivo exige uma partícula, a partícula que. E ele traz uma imprecisão, ele traz uma dúvida. Portanto, número 12, letra A. Número 13, leia o trecho a seguir. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Então, agora eu tenho 3 propostas para esses verbos que foram assinalados. Quais são essas 3 propostas? Ele vai trabalhar com conjugação ou flexão verbal. Vamos colocar isso aqui. Conjugação ou flexão verbal. O verbo flexiona, botando aqui, ó, o verbo flexiona para se adequar às pessoas do discurso. Quais são as pessoas? Eu, tu, ele. Vou colocar outra vez, já botei isso aqui ontem. Eu, tu, ele, singular, e nós, vós, eles, plural. Portanto, eu tenho apenas 3 pessoas no discurso. Beleza? Então, vamos lá. Sobre os termos destacados no poema, são verbos tenho, fui aparelhado e gostar. Analise as afirmativas a seguir. Você sabe outro nome para afirmativa? A afirmativa, ela pode estar correta ou errada. A afirmativa é uma assertiva. Mesma coisa, tá? Tem concurso que bota assertiva, tem concurso que bota afirmativa. A afirmativa não pode ser declaradamente certa.
eu posso afirmar alguma coisa que está errado. O primeiro verbo destacado encontra-se no presente do indicativo na primeira pessoa do singular. Qual que é a primeira pessoa do singular? Eu. Se é presente do indicativo, indica certeza. Se é presente do indicativo, eu não tenho aquela partícula que. Vamos lá. Presente. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Eu tenho. Então, essa primeira afirmativa está correta. Beleza. Segunda afirmativa. Segunda assertiva. Em fui aparelhado, tem-se uma locução verbal formada por um verbo principal e um verbo auxiliar. Observe que aqui eu tenho uma grande maldade. Ele está falando que a sequência é um verbo principal e um verbo auxiliar, mas não necessariamente nessa sequência. Ele está falando que tem verbo principal e verbo auxiliar. Se eu ler assim, que sequencialmente, em primeiro lugar vem um verbo principal e em segundo lugar vem um verbo auxiliar, eu posso errar essa questão. Eu preciso ler essa segunda assertiva imaginando que ela é formada por um verbo principal e um verbo auxiliar, não necessariamente nessa ordem. Eu posso colocar um verbo auxiliar e depois um principal. Entendeu o esquema? Vamos lá. Fui aparelhado. Eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal aqui. Eles estão fora da ordem. Sacou? Então, a segunda assertiva, a segunda afirmativa também está correta. 3. O verbo gostar segue a conjugação do primeiro verbo, no que diz respeito a tempo verbal, pessoa e número. Vamos lá. Gostar. Gostar, infinitivo. Se é gostar, eu vou chegar aqui e vou olhar o primeiro. Tenho. Tenho é presente do modo indicativo. E gostar, aqui embaixo, ele é infinitivo. Então, ele não segue a conjugação do primeiro verbo. Isso aqui está errado. Eu vou marcar isso aqui como errada. Ó. Portanto, eu fiquei com as assertivas 1 e 2. Eu fiquei com as afirmativas 1 e 2. Essa aqui vai ficar a letra B. Qual que é o número dessa questão? Questão 13, letra B. Número 14. Analise as sentenças a seguir. Ricardo chateava-se quando eu... Olha só. Quando... Sacou? Então, quando eu punha. Isso aqui é verbo puríssimo, né? Não tem nem como mexer. Quando eu não punha seus livros no lugar após usá-los. Verbo pôr. Hoje, por meio dessa carta, eu requeiro, requeria ou requero? Requero está errado. Requeria não vai bater com hoje. Então, hoje eu requeiro minha mudança de cargo. Verbo requerer. Tu, verbo trazer. Tu trouxeste. Eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe. Nós trouxemos, vós trouxestes, eles trouxeram. Tu trouxeste a mala que lhe pedi? Olha, eu pedi, tu pediste, ele pediu. Nós pedimos, vós pedistes, eles pediram. Ele vai concordar com o pedir. Aqui em cima, concordou com hoje. Esse aqui vai concordar com chateava-se, passado. Chateava-se quando eu punha. Vou voltar a 3. Tu trouxeste, pretérito perfeito. Então ficou a letra A, completíssima. Punha, requeiro e trouxeste. Essa aqui é número 14, ficou letra A. Número 15, leia o trecho a seguir. Ontem, Eduardo acordou diante de hora, diante de horário, é o as com crase. É
o A com acento grave, indicativo de crase, pluralizado. Às 8h30 em ponto. Às vezes, olha, adjunto adverbial formado por palavra feminina. Às vezes, tinha dificuldades para dormir, mas havia tido uma boa noite. Olhou-se no espelho e gostou do que viu. Cultivava uma barba a Che Guevara. Embora Che Guevara seja masculino, eu vou usar o A com acento grave indicativo de crase, que significa ao estilo de a moda de. Saiu de casa e foi para o ponto. À espera, adjunto adverbial formado por palavra feminina. Então, aqui também tem. Então, todos têm, né? Às 8h30 vai ter. Às vezes vai ter. O que mais? A Che Guevara vai ter. E à espera vai ter. Todos têm. Também ficou letra A. Agora começou da letra A e vai dar uma porrada de letra A. Número 15, letra A. Número 16. Analise as sentenças a seguir. Fui ao aniversário de Ana. Se eu fui ao aniversário de Ana, vamos ver o que eu vou colocar aqui. No entanto, contradizendo, aí eu vou contradizer que eu comi brigadeiros, não vai bater. Fui ao aniversário de Ana, por que, explicando, fui aniversário porque comi brigadeiros, também não vai bater. Fui ao aniversário de Ana, portanto, olha, então comi brigadeiros. Ah, esse aqui vai dar certinho, vou marcar. Fui ao aniversário de Ana, que comi brigadeiros, esse aqui vai ser tipo um pronome relativo, não rola, tá errado. Então eu já matei essa questão, vai ser letra C. Vou ler o resto, para ver se vai bater mesmo. Cadê o lance? Aqui. 2. Parará goste de Camila, não sei se ela é confiável. Eu gosto de Camila, não sei se ela é confiável. Duas situações distintas que cabem na mesma oração. Então, aqui é embora. É uma oração subordinada adverbial concessiva. 3. Instalei a máquina de lavar conforme, olha aqui, tranquilo, conforme instruía o manual. Então, vai dar também a letra C. 4. Vou embora desta festa que já estou muito cansada. Esse que tem a função de porque, pois já estou muito cansada. Veja bem o lance aqui. Essa questão poderia ser detonada somente através da terceira colocação, porque somente o conforme vai caber ali. Olha lá para você ver. Você vai botar assim, como instruía o manual, já que instruía o manual, pois instruía o manual. Quando você lê o conforme instruía o manual, você vai ficar só com como e o conforme. As duas são parecidas, mas o conforme vai gritar contigo. Ele vai falar assim, é conforme o manual. Não é como o manual, é conforme o manual. Bacana? 16, letra C. 17. Márcio era o novo amigo de Orlando. Portanto, estavam sempre juntos. No entanto, quando conheci, não tive boa impressão. De modo que não nos tornamos um trio à primeira vista. À medida que o tempo passou, o conheci melhor e comecei a estimá-lo como irmão. As conjunções destacadas entre parênteses podem ser substituídas sem prejuízo de sentido e, respectivamente, pelos seguintes termos. Respectivamente é um após o outro, na ordem que foram apresentados. Márcio era o novo amigo de Orlando. Portanto, justificando, por isso, estavam sempre juntos. Eu estou lendo a letra B. No entanto,
No entanto, todavia, porém, mas. Olha a letra B, todavia. Essa aqui, ó, a primeira é a explicação. A segunda é um lance meio adversativo, meio contraditório. De sorte que não nos tornamos um trio à primeira vista. De sorte que... Pronto. À proporção que o tempo passou, à proporção que o tempo passou. Eu já fui direto nessa resposta para a gente pensar em cima da resposta. Se eu pegasse a número 17 e fosse experimentar todas elas, funcionaria e eu acharia a letra B. Mas o grande lance aqui é o que eu deixei em vermelho. Olha aqui. No entanto, ela é adversativa. Então, quando eu pego uma questão dessa, eu faço uma leitura geral. Aqui é uma explicação, aqui é explicativo, explicação, aqui é contrário, adversativa, contrário, de modo que, de sorte que, e aqui à medida que, à proporção que. Bacana? Número 17, letra B. Número 18, o nome correto é... Olha só, mais uma ilustração. O nome correto para esse negócio aqui, ó, é o quê? Eu conheço como mexerica. A gente fala como mexerica, né? Mas aí, essa ilustração fala assim, o nome correto é mimosa. Eu não chamo isso aqui de mimosa, eu chamo de mexerica. Vamos ver o que está escrito aqui. Sobre tal imagem, analise estas afirmativas, que podem ser verdadeiras ou falsas. Número 1. Mimosa é um entre os vários nomes utilizados para identificar a fruta retratada na imagem. Acabei de falar agora que eu conheço como mexerica. E mimosa é um entre os vários nomes utilizados para identificar a fruta retratada na imagem. Deixa eu dar um exemplo mais claro. Aqui, onde eu estou, na roça, eu tenho vários pés de laranja capeta. Não sei como essa laranja é chamada nos outros estados. Alguns falam que é laranjinha, outros falam que é laranja azeda. Eu conheço como laranja capeta. É o mesmo lance aqui da mexerica. Alguns, dependendo da região, conhecem como mimosa. E outros conhecem como mexerica. Então, mimosa é um entre os vários nomes utilizados para identificar a fruta retratada na imagem. Essa aqui está correta. Realmente. 2. A variação linguística regional registra nomes distintos para identificar o mesmo elemento e elege um deles como correto, de acordo com a norma padrão. Veja bem, elege um deles como correto, de acordo com a norma padrão. Isso aqui está errado. Por quê? Não vai ser eleito um deles. Nós continuaremos chamando conforme as nossas culturas regionais. Não há eleição de um contrariando a norma padrão. 3. A variação observada em Minas Gerais, mexerica, está incorreta, de acordo com a norma padrão. A 3 é muito parecida com a 2. Está incorreta de acordo com a norma padrão? Olha aqui que absurdo. Então ficou somente a 1. Está correto que se afirma em letra A somente a primeira alternativa. Então, número 18 ficou letra A. 19. Leia a sentença a seguir. Nosso interlocutor de pesquisa queria sentir o efêmero prazer e poder proporcionados pela compra de um objeto de status. Isso aqui me lembra Bauman, Zygmunt Bauman. O acento na palavra destacada ocorre pela mesma regra de acentuação observada em... Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou copiar esse efêmero, olha aqui, ó. Copiar
e vou botar ele aqui embaixo. Agora, eu vou separar as sílabas. Observe. Efêmero. Eu tenho esta sílaba como a sílaba mais forte na hora da pronúncia. Efêmero. Efêmero. Portanto, eu vou buscar uma palavra que apresenta também essa estrutura. É uma palavra proparoxítona. Letra A. Metafísica. Observe. Eu tenho... Basta fazer a divisão silábica. Eu tenho a mesma estrutura. O acento vai cair aqui, caracterizando a sílaba tônica. Tá? Basta você fazer a divisão silábica. No caso de álbum, ficaria assim, amável assim e bisavó assim. Observe como que ficou a sílaba tônica. Álbum ficou aqui o ao, amável, má, bisavó, vó. Olha só? Então a correta, número 19, mais uma letra A para a acentuação gráfica. 20, esse aqui eu preciso ler para você. Tem aqui uma tartaruga e está escrito assim, está nítido aqui, o maior predador dos oceanos, e tem um lance aqui que não dá para ser lido, eu vou ler para você e está aqui embaixo. Esse lancezinho aqui é um canudinho e aqui uma tartaruga. Então você já percebe que essa é uma imagem que vai provocar um efeito no leitor de acordo com a colocação das duas imagens. Parece que essa tartaruga está com a boca aberta, parece que ela vai meter a boca nesse canudinho. Então a gente vai lembrar da situação das tartarugas que comem um monte de porcaria, que caem nas redes dos pescadores. Então vai mostrar a interferência do ser humano, né, a interferência negativa na natureza. Legenda da imagem. O maior predador, aqui ó, o maior predador dos oceanos tem uma boca de 1 centímetro. Beleza. O que ele quer dizer com isso? Olhando para a imagem e lendo essa legenda. Letra A. Canudos plásticos são prejudiciais para a natureza e, como indicam as campanhas e propostas de mudança legislativa, deveriam ter seu uso extinguido ou substituído por canudos de outros materiais. Tem alguma coisa disso escrito nessa imagem? Eu não vi nada disso. Isso pode até estar certo, mas não tem isso na imagem. Letra B. As campanhas contra o uso de canudos plásticos têm motivação financeira por parte de donos de estabelecimentos que visam a economizar ao deixar de fornecer o objeto a seus clientes. Nada a ver, isso não está escrito lá. Olha que troço fácil. Letra C. Os canudos plásticos são um entre os vários descartes que poluem o meio ambiente e prejudicam a fauna marinha, fazendo parte de um problema que pode ser resolvido com conscientização ambiental dos indivíduos. É essa. É uma interpretação dessa imagem, olha. É um entre os vários lances que a gente taca fora e, através da conscientização, ele pode melhorar, né? Essa situação pode melhorar. Lendo a letra D. O texto critica as proibições legislativas sobre o uso de canudos plásticos, pois estes não estão entre os descartes presentes em maior número nos oceanos e no litoral, além de serem objetos fáceis de reciclar. Nada a ver também. Tá claro isso aí? Nada a ver. Portanto, número 20, letra C. Número 22. Assinale a alternativa na qual o verbo destacado está conjugado no pretérito mais que perfeito do indicativo. Não conseguiria passar por isso sem ajuda, tinhas tão pouca experiência nesse assunto. Eu soubera da notícia antes de Letícia me contá-la. Gostaria que fôssemos jovens novamente. O pretérito mais que perfeito do indicativo
ele é marcado pelo Rá, Ré. Lembra disso? Vamos dar um exemplo. Verbo nadar. No presente eu nado. No pretérito perfeito eu nadei. No pretérito imperfeito eu nadava. E no pretérito mais que perfeito eu nadara. Vamos procurar então. Não conseguiria, eu conseguiria, tu conseguirias, ele conseguiria, nós conseguiríamos, vós conseguiríeis, eles conseguiriam. Conseguiria é um futuro do pretérito. Então não é esse aqui. Letra B. Tinhas. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Também não é esse aqui. Que modo de tempo é esse aqui, hein? Esse aqui é o pretérito imperfeito do indicativo. Letra C. Eu soubera. Ah, bacana. Orá aqui, ó. Tu souberas, ele soubera. Nós soubéramos, vós soubereis, eles souberam. É uma coisa que aconteceu e há muito tempo. O que é há muito tempo? Tempo decorrido, tempo passado, é a letra C. Gostaria que fôssemos. Se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse. Se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. Então, fôssemos é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, não é a letra D. Correto? Ficamos no número 22 com a letra C. 23. Olha outro lance aí. Texto 1. Bolo de chocolate. Sem leite, sem ovo, sem soja, rendimento 30 fatias. Embaixo, como fazer. Você lembra dessa questão? Resolvemos lá para cima. Texto 2. Peça batom, peça batom, peça batom. Pronto. Quanto ao gênero de ambos os textos, analise as afirmativas a seguir, assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas. Como é que é esse lance de gênero? Vamos ver? Vamos ler. O texto 1 objetiva instruir o leitor, por meio de argumentação detalhada passo a passo, a realizar uma ação. Essa aqui é falsa, porque esse aqui não é uma argumentação detalhada. É um texto argumentativo? Será que é isso? Que coisa, hein, cara? Você lembra como é que se chama isso aqui? Texto injuntivo, tá lá para cima. Então essa aqui é falsa. Segundo, o texto 2 intenciona convencer o leitor a consumir o produto que ele anuncia, e a repetição da oração peça batom constitui uma estratégia para tal. Correto, e vou chamar sua atenção. Peça batom, peça, 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 isso é um imperativo, ordem. Então essa aqui é correta. Ambos os textos utilizam verbos no imperativo, objetivando estimular uma ação no leitor. No caso do texto 1, seguir as etapas de um preparo, e no caso do texto 2, adquirir um produto. Vamos ver? Olha aqui. Bata, reserve, pré-aqueça, coloque. Tá vendo aqui onde está meu mouse? Pequenininho aqui, né? Então, essa aqui está correta. É correto afirmar que ambos os textos pertencem ao mesmo gênero textual. Não, eles não são do mesmo gênero textual. Eu tenho um gênero para o primeiro texto e um gênero para o segundo texto, conforme foi falado na segunda opção. O primeiro é para convencer, né? Aqui em cima, na segunda opção. E o outro fala sobre etapas de preparo de um produto, de um bolo, no caso. Não é, lá? Então, não possui o mesmo gênero textual. Então, a última é falsa. Ficou falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Ficou letra B.
tranquilo, questão de leitura. 24. Assinale a alternativa em que a vírgula marca a elipse do verbo. Tenho filhas poliglotas. Marcela fala 3 idiomas e Renata 2. Veja bem, aqui deveria entrar o verbo falar. Olha, Marcela fala 3 idiomas e Renata fala 2 idiomas. Então essa vírgula aqui, ela veio para esconder o verbo. Então, é a letra A. Se é esconder o verbo, é a elipse do verbo. O verbo será omitido na oração. Número 24, letra A. 25, leia o texto a seguir. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava carro, se banha e se perfuma, e liga para o amigo que tanto lhe deu força e jura nunca mais vai perder essa moça. Em relação aos verbos destacados, é correto afirmar que indicam uma ação. Tenho em continuidade, que ocorreu e se findou no passado, que pode ou não ocorrer, e desempenho sofrida pelo mesmo sujeito. Os termos destacados, observe que eu tenho um verbo mais um se, e é muito importante olhar para esse se. Esse se vai dar todo um lance para o texto. Quer ver? Olha. O homem arruma quem? Ele mesmo, se. O homem lava o carro e banha quem? Ele mesmo, se. Ele lava o carro, banha a si mesmo e perfuma alguém. Perfuma quem? Ele mesmo, se. Então esse se ele desempenha a função, a ação do sujeito e recebe a ação do sujeito, desempenhada e sofrida pelo mesmo sujeito. O sujeito faz o lance e recebe esse lance. Ele pratica e recebe a ação. Número 25 ficou letra D. Número 26. Leia a sentença a seguir. Denise era inteligente, mas especialmente sagaz. Observe que esse mas aqui, ele nos conduz àquele raciocínio das orações adversativas, né? É uma conjunção adversativa. Porém, observe que Denise era inteligente e ela também era sagaz. Com um detalhe, ela era especialmente sagaz. Então, esse mas aqui, ele não vai desempenhar a função adversativa, e sim aditiva, ou seja, além de inteligente, era sagaz, entre parênteses, especialmente sagaz. Então, uma adição às qualidades de Denise. Número 26 a 27. Na frase não grite comigo, senão vou embora, a conjunção destacada tem função de e agora, hein, compadre? É fácil. Não grite comigo, pois vou embora. Não grite comigo porque vou embora. Sacou? Não grite comigo. A explicação para você não gritar comigo. Vou embora. Então, esse senão aqui, vamos botar aqui entre parênteses. Olha, porque e pois. Porque ou pois vou embora. A conjunção destacada tem função de, esse senão, ele tem função de conjunção explicativa. Parece ser um lance e vai para outro lance, 27b. A 26 também foi assim, né? Parecia ser uma coisa e foi para outra coisa. 28. Leia a sentença a seguir. Júlia e Adriano não têm noção de quanto são estimados pelos amigos. Esse acento aqui, ou o acento atribuído à palavra destacada, justifica-se, pois. Já vou matar. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Eles têm.
Então, isso aqui é um plural. É a terceira pessoa do plural. Que tempo que é esse? Presente, de qual modo? Indicativo. Terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Ok? Número 28, letra D. 29. Vamos fazer aquele esquema. Quando fui à Bahia, voltei da Bahia. Quando eu faço a volta e rola da, então voltei da Bahia, fui à Bahia. Fiquei hospedada a 500 metros. A 500 metros eu uso diante de horas apenas. 500 metros não é hora. Estou olhando para o numeral, tá? O numeral vai aceitar quando ele representar a hora. Naquele caso não representa a hora, então é apenas a. Fiquei hospedado a 500 metros da praia de Itapuã, em Salvador. Em relação a quê? A palavra relação exige a preposição a e a palavra atrações aceita o artigo definido feminino plural as. Então vai ficar assim, olha. Eu vou unir os dois e vai rolar o quê? A mais as, você já sabe a resposta, as. Em relação às atrações turísticas, gostei muito da cidade. Aproveitei para me exercitar e andar a pé. A palavra pé é masculina ou feminina? Masculina, então eu não tenho crase aqui. Então a primeira tem, a segunda não tem, a terceira tem e a última não tem. 29, letra C. E vamos agora para a última questão desse bloco gigante, 30. Releia o trecho a seguir. Mesmo sem nenhum fundamento real, já se solidificaram como estereótipos. Assinale a alternativa em que o verbo destacado está no mesmo tempo verbal daquele destacado nesse trecho. Vamos lá. Eu solidifiquei, tu solidificaste, ele solidificou, nós solidificamos, vós solidificastes, eles solidificaram. Isso aqui é um pretérito perfeito do modo indicativo, que indica certeza. Letra A, o preconceito linguístico deixa. Eu deixo, tu deixas, ele deixa. Esse aqui é presente, está fora. Letra B, que serviu durante séculos. Eu servi, tu serviste, ele serviu. Ó, pretérito perfeito. Funcionou. Letra B. Letra C, essa língua idealizada se inspira. Eu inspiro, tu inspira, ele inspira. Nós inspiramos, vós inspirais, eles inspiram. Então, eu inspiro, tu inspira, ele inspira. Isso aqui é presente, não pode? Letra D, essa língua idealizada tem. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Tem, presente. Também não dá. Número 30 ficou letra B. Eu vou terminar esse vídeo com desculpas pela qualidade do áudio, porque realmente não deu para fazer um lance legal. Eu fiquei aqui trancado no quartinho esse final de semana, enquanto lá fora estava uma bagunça. Agora você vai ouvir uma cigarra cantando aqui pertinho. Tá ouvindo? E aqui embaixo é o gabarito, olha. Isso aqui tá tudo lá no Passeio Direto. Compadre, me dá uma força aí no canal, cara. Divulga o canal para mim, por favor. O canal tá pequenininho, o canal não cresce, né? Não tá tendo concurso, então não tô tendo acesso. E isso é muito ruim para o Nirvana Atômico. Isso é muito ruim pra gente, tá? Desculpas pela qualidade do áudio. Fiz com muito carinho, espero que você tenha ido bem nessas questões. Estou à sua disposição. Muita graça, muita paz, muita saúde para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!